A maneira como nos relacionamos com os nossos pais na infância interfere profundamente na maneira como nós vamos nos relacionar o resto das nossas vidas. Vamos assistir aqui um vídeo da Paola Carosella falando um pouco sobre a sua relação conturbada com a mãe e vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Mas o pior de todos não era esse. O pior de todos os castigos era: você é um inútil, você não serve para nada. Você é um estorvo. Você é um estorvo, você destrói tudo o que eu faço por você. Olha só, aqui já vou ter que pausar, porque olha que forte isso, né? Pelo que eu entendi, ela falava, antes dessa parte do vídeo, falando sobre os castigos físicos que ela recebia dos pais, né? Ou da mãe, pelo menos. Mas para ela, na experiência dela, o apanhar, a violência física não era tão difícil, tão complexa, tão dolorida quanto a violência psicológica, quanto o sofrimento psicológico, de ser rebaixado, de ser desqualificado. A autoestima de uma criança, ela é extremamente ligada à maneira como os pais a consideram, né? E que triste é quando uma criança, que triste é quando uma família trata aquela criança com desdém, como menos, a subjuga, trata ela como um objeto. Né? Isso é muito triste. Isso deixa marcas assim que as pessoas levam para o resto da vida. Só que, ao mesmo tempo, isso vinha com uma carga de dor gigante de dentro dela também. Uhum. Que eu acho que essa carga de dor enorme que eu também conseguia ver de essa mulher que, sei lá, tinha, não sei, 35 anos nesse momento e estava Envelhecida pagando todas vida. essas contas, cuidando sozinha de tudo isso, de uma filha adolescente, dela, da possibilidade dela ter uma vida também, talvez, de voltar a ter algum romance, de se apaixonar, de ter um namorado, de... Ela namorou? Teve algum namorado? Teve alguns, a maioria casados. Era bonitona que nem você? Assim? Era uma diva, assim, muito mais bonita do que eu. Infinitamente mais bonita do que eu. Mas miudinha, então não era aquela mulherona, era o tamanho apropriado, sabe? Uhum. De uma mulher. Sim. Mais baixinha, eu tenho 1,77, ela tinha, sei lá, 1,70, ela magra, o narizinho dela era perfeito. Eu tenho, depois eu posso mostrar umas fotos. Ela era muito diva, muito bonita, mas... Também, ela nunca foi suficiente para ela mesma. Ela fazia com você o que ela fazia com ela mesma ali. Ela nunca era bonita o suficiente. E a minha mãe teve uma coisa que eu escrevi para você depois de ter lido A Boba da Corte, que me pegou muito forte. Que a minha mãe chamava Irma Polverari. Qualquer coisa, né? Nada. Um nome que não falava nada. Filha de imigrantes, mãe e pai, vindos da Itália nos anos 50. Muito pobres. Que se fizeram, né? Meu avô era caminhoneiro, ele fazia transporte de materiais de construção. Olha que legal como ela fala. Isso aqui é muito interessante. Eu não sei da experiência dela, né? Não conheço a história da Paola tão a fundo assim, né? Mas olha como ela fala, né? De que dá para escutar da maneira como ela diz, né? Que mesmo com todo esse sofrimento, hoje, pelo menos hoje, ou talvez até na época, pelo que deu para entender, ela compreendia que aquela maneira como a mãe lidava com ela era uma maneira relacionada à vida que elas tinham. Eu acho que aqui a gente tem um ponto bem legal, assim, bem importante, que não é sobre perdoar, sobre culpabilizar, sobre, enfim, não é só sobre isso, né? É uma coisa que se faz muito na terapia. É sobre responsabilizar. Bom, talvez a mãe estivesse passando por tudo aquilo, talvez a mãe tivesse feito tudo isso, né? Talvez a mãe estivesse sofrendo também, passando pelas suas questões. Pode ser, né? Talvez ela não tenha culpa, né? Mas ela tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade para com a sua filha, uma responsabilidade para com os seus filhos. Uma responsabilidade de tudo isso que pode ter enfrentado essa criança, né? Nós somos eternamente responsáveis por aquilo que fazemos, né? Somos responsáveis. Em um caminhão. E a minha avó era dona de casa, cuidava, cocia, costurava, fazia tudo. E ela, quando começou a trabalhar, conseguiu emprego em um escritório de advogados de duas pessoas que tinham sobrenomes muito compridos e muito quatrocentões, assim. Uhum.
De fato, um era Ezequiel Fernandes Guerrico, não sei o quê, e o outro era Patrício Magrén, tarará, Piritu, casado com Tututi, de tatatá, pipituta, morando nos melhores lugares de Buenos Aires, com as filhas, indo para as melhores escolas inglesas. E a minha mãe se sentiu sempre uma merda do lado deles. E eu acho que teve esse jogo, né? Eu me sinto uma merda, nunca sou o suficiente, né, do teu lado. E então as pessoas se aproveitam disso também para nunca te deixar crescer. Eu acho que, em parte, a maior dor da vida da minha mãe foi não sentir que ela tinha direito de ser. Mas será que... Olha isso. A maior dor da vida da minha mãe foi sentir que ela não tinha direito de ser. Que frase, né? Olha, essa frase daria pra fazer uma tese. Daria pra escrever um livro a partir dessa frase. Que potente, né? Que quando ela devolvia um pouco isso pra você, ela não estava te protegendo do mundo? Assim, vão te tratar assim lá fora, então eu não vou deixar você muito... É muito provável que sim, porque não acho que o que a minha mãe... Que essas situações que foram tão doloridas ou doloridas tenham sido de propósito. Minha mãe não era uma pessoa perversa. Não tinha uma maldade intencional nisso. Tinha uma pessoa extremamente estressada que, né, chegava para uma vida de lar. Imagina a culpa de você chegar para a tua casa, que você saiu às 8 da manhã, chegar às 11h30 da noite. Sim. E você ver um cardápio desenhado acima da mesa e você não chegou. Sim. Isso Ela demonstrava dor nisso? Ela pedia desculpa? Eu tenho milhares de cartas dela pedindo desculpas. E eu tenho milhares de cartas dela falando quanto me ama. E eu tenho milhares de ensinanças e de lembranças maravilhosas dela. Era uma mulher incrível também, né? De liberdade, falando de verdade. Ela era advogada. Eu não podia mentir uma vírgula, assim. E, obviamente, eu mentia quando era adolescente. Claro. E as lições, às vezes brava, mas muitas vezes me falando da importância da verdade, o porquê. A primeira vez que ela foi votar, em 1983, depois de anos de ditadura, eu lembro exatamente o movimento, o gesto dela de se agachar, de me pegar pelos braços, de explicar por que ela estava tão emocionada de votar pela primeira vez. De por que era a nossa principal obrigação e direito. Por que eu me naturalizei brasileira? Sim. Eu acho que não sei. Nessa época, sim, o que era mais... não tinha muito nome para ela. Não tinha um nome para ela, mas votou em Raul Alfonsin nas eleições, votou contra Menem nas segundas eleições, sempre votou para... Eu tava aqui vendo ela falar, né, e eu imagino que vocês devem ter percebido, né? E é uma coisa que eu já bato muito na tecla aqui no canal, quando eu converso sobre esses assuntos com vocês. Sobre como as figuras paternas, elas são figuras muito dicotômicas. Elas são figuras muito, alguns diriam até hipócritas. Elas são figuras que não partem de um lugar de maniqueísmo, né? Elas comportam, então, sentimentos ambivalentes. A mesma mãe que no começo desse vídeo, há 4 minutos atrás, a mesma mãe que era desvalidadora, que era agressiva, que era violenta, essa mesma mãe era uma mãe corajosa, era uma mãe que apoiava, era uma mãe que em determinado momento da vida pôde ocupar outro lugar, né? E eu acho que isso é um movimento que muitas vezes acontece dentro de uma análise, de uma terapia, sabe? E como eu disse, não é um lugar de perdoar ou não, de culpar ou não. Eu acho que a análise não parte dessas visões morais, maniqueístas, de bem e mal. Não é sobre isso, né? Às vezes é sobre poder olhar de uma perspectiva diferente essas questões, né? Poder entender que mesmo que talvez aquela pessoa que te fez sofrer tanto, agora, em outro momento da vida, em outra situação, em outra oportunidade, possa ter um outro relacionamento com você. Você possa criar outro relacionamento com ela. Ou não. Ou se abster. Ou falar que não vai mais. Ou não querer mais. Também é uma opção. E a terapia pode ser um lugar onde você vai conseguir debater e discutir sobre essas opções. Debater quais que são os limites dessas opções, debater quais são os limites do seu desejo, se você está pronto, se você está preparado para bancar ele.
Vamos voltar aqui com o vídeo. Candidatos progressistas, obviamente, tinha pânico da ditadura. Eu lembro de alguns momentos onde a gente correu, eu estava num restaurante, por exemplo, e ela começava a olhar em volta, ela falava, me pegava e via se tinha uma outra saída. Ela nunca foi perseguida política, mas não importava ser perseguido político na Argentina. Bastava você estudar direito numa faculdade pública que você já ia ser perseguido político nessa época. Os valores... A experiência da ditadura argentina foi talvez pior do que a experiência brasileira, né? Eles foram muito repressivos nesse sentido. É uma experiência marcante para eles. Para a Argentina, a experiência da ditadura é uma experiência muito marcante, né? Tanto quanto foi no Brasil, mas talvez até mais. Que eu tenho, eu aprendi com ela. Então, era realmente uma mulher incrível, só que com muita dor. Sim. Muita dor, muito sofrida, extremamente frágil e despreparada. Então, uma coisa é você entender de onde que veio tudo isso. Isso te ajuda muito a não sentir raiva, sinto zero raiva, a não devolver, a não olhar mal para ela. Muito pelo contrário, eu acho que ela fez o melhor que ela conseguiu. E eu acho que deu muito certo, apesar de. Né? Deu muito certo para mim, porque ela morreu afogada. Ela morreu afogada? Como? Na piscina da nossa casa, um domingo de manhã, um domingo 15 de janeiro, eu dei um beijo, fui trabalhar e quando eu voltei ela estava no fundo da piscina. Ela tinha tomado alguns antidepressivos, um coquetel de coisa para dormir com tequila. Meu Deus. E ela morreu. E eu encontrei. Nossa, Paula, é muita coisa. É muita coisa. É muito forte. Eu acho que você tinha até contado isso pra mim já, mas eu acho que eu não... Talvez, né? Eu já contei algumas vezes. É a história mais forte da minha vida, definitivamente. Então, quando você me pergunta qual é a minha maior dor, com certeza é essa. É essa, até porque foi seu maior amor, pelo jeito que você conta. Não tem como não ser a maior dor se não... Mãe é... Foi o maior amor e a maior dor da vida dela, né? Olha aqui. Eu gosto de ouvir esses relatos e eu gosto de trazer aqui no canal para poder compartilhar com vocês, porque enquanto psicólogo, enquanto analista, sabe, eu vejo isso todo dia na clínica, né? Eu vejo essas figuras parentais que são ambivalentes, eu vejo essas histórias que são cheias de amor e ódio, eu vejo essas vidas que foram constituídas em cima de ressentimentos ou em cima de gratidão, às vezes gratidão e ressentimento pela mesma figura, né? A nossa relação com os nossos pais, a nossa relação com os nossos cuidadores primários, enfim, eles são muito fortes, elas são constituintes do que a gente vai entender depois mais velhos, mais adultos, enquanto sujeitos adultos, enquanto adultos, né? Eu acho muito legal, eu fiquei até um tanto quanto emocionado, assim, de poder ver ela falar, porque ela fala deu pra ouvir ali no final a voz dela, né, fraquejando, né, ela fala com esse amor, com essa vivência, né, uma pena que teve um fim trágico, né, porém, né, a morte tá aí, chegará a todos nós, né, talvez uma das poucas certezas que nós temos na vida. Bom, enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante, qualquer coisa que nós tenhamos conversado aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Além disso, eu deixei aqui no link da descrição o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, as maneiras de entrar em contato comigo, caso você também queira pensar sobre a história da sua vida, caso você também tenha alguma figura ambivalente na história da sua vida, quem sabe a gente possa conversar um pouco sobre isso também, tá bom? No mais, seria isso. Forte abraço a todos vocês, obrigado pela visualização, valeu, falou e até mais.